Noite a todos. Começamos aqui o nosso sexto momento síncrono, é isso mesmo? Já estamos na terceira semana letiva do curso. Boa noite, Guirino, Leandro e Lucas, que estão aqui nesse momento síncrono. No momento síncrono de hoje, a gente vai fazer duas aplicações sobre os conceitos de fadiga e uma aplicação muito introdutória. As duas aplicações são introdutórias, tá? Mas porque na verdade, né, a gente está colocando um conteúdo de uma disciplina, né, que é Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 2, num único momento síncrono, numa única aula de uma disciplina, né, dentro da lógica, vamos dizer assim, de objetivo de aprendizagem definido para essa disciplina, que na verdade é só você conseguir definir e entender minimamente sobre esses conceitos, né? A gente não vai exigir uma aplicação aqui, vamos dizer assim, absurda em relação a esses conceitos de fadiga e mecânica da fratura. Eu não sei se vocês tiveram tempo de visualizar o vídeo que está até como atividade aqui final dessa terceira semana. São vídeos da playlist da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1, que eu faço uma análise ali de um balão, não é? Do balão sem reforço e do balão com reforço quando eu aplico ali um furinho, né, no balão, com e sem reforço. Vocês viram esse vídeo? Então, quem não viu, eu recomendo bastante ver, porque ele tem tudo a ver com a discussão que a gente vai fazer aqui, especificamente quando da aplicação, né, sobre a mecânica da fratura, né? Basicamente é um vídeo rápido, né? Eu pego um balão de festa, né? E pego um alfinete e furo, né? Aí quando eu pego o alfinete e furo o balão sem reforço algum, ele explode. Posteriormente eu pego esse mesmo balão, essa bexiga, inclusive é uma bexiga cilíndrica, sabe? Que meio que simula a questão da fuselagem, né? Porque a lógica ali é trabalhar com a disciplina de projeto de elementos estruturais de aeronaves 1, fazer a ligação, né, do tubo pressurizado, fuselagem e o experimento da bexiga, né? E depois eu pego essa bexiga e coloco um esparadrapo para representar um reforço no seu viés longitudinal e no seu viés circunferencial. E nas duas condições, eu novamente com o alfinete furo, né? Para uma condição eu tenho, né, vamos dizer assim, a explosão do balão quase que instantânea, similar à situação sem furo ou sem reforço, e na outra situação eu tenho, né, uma demora, né, ou seja, após o furo, né, numa situação de reforço lá que eu quero que vocês vejam e depois pensem um pouquinho, né, para dar as respostas, a gente consegue demorar um pouquinho até a bexiga explodir. Inclusive, eu faço um outro vídeo onde a gente consegue ver a propagação da trinca, né? Bom, mas o que é que isso tem a ver também com o que a gente estudou, né? Que foram os critérios de falha que a gente estudou até agora. Então, até agora, dentro da lógica desses critérios de falha, dentro da modelagem desses critérios de falha, a gente assumiu que o material não tinha defeito algum. E no mundo real, a gente garante isso? Você garante que um avião, né, ele saindo da fabricação, no seu primeiro ciclo de voo, ele vai sair sem nenhum dano, sem nenhuma falha? Alguém consegue garantir isso? Não consegue garantir. É tanto que a filosofia, uma das filosofias de projeto, né, de estruturas aeronáuticas, fundamentadas na certificação, né, na certificação não,
nos requisitos de certificação é a filosofia tolerante a dano, né, cuja ferramenta principal é a mecânica da fratura. Não tem como você projetar alguma coisa, né, e assumir que aquilo ali está, né, com integridade plena, sem nenhum risco superficial, né, sem nenhum entalhe, né, dentro da condição de fabricação daquele material que compõe aquela peça, tá? Então, no mundo real, né, não dá para desconsiderar a questão desse tipo de falha, né, de dano, né, dentro do que eu relatei, tá? Então, faz muito sentido a aplicação e os conceitos que a gente vai discutir agora, né, e que está, né, de alguma forma, com material também apresentado lá no site da disciplina no Moodle, mas no viés muito simplificado, tá, gente? Porque, na verdade, a gente vai se aprofundar sobre esses tópicos na disciplina de Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 2. Quem quiser também, em paralelo aqui com o Momento Síncrono, vai lá no meu canal rapidinho, dá uma assistida, né, e tenta trazer, vamos dizer assim, algum elemento para a discussão aqui do Momento Síncrono, né? Tá, tudo bem, mecânica da fratura. E o outro ponto, né, na verdade, o primeiro ponto que a gente vai fazer a aplicação é sobre fadiga. Né, fadiga, né, que se caracteriza, né, como fenômeno, né, de dano acumulativo, né, presente nas estruturas a partir da aplicação de carga cíclica. Ou seja, quando você aplica uma carga cíclica, né, você, obrigatoriamente, pelo modelo que a gente estuda, a gente tem um acúmulo de dano que vai vamos dizer assim, que vai se agrupando até a gente romper, né, gerar uma trinca por fadiga e essa trinca se propagar e, por exemplo, separar o material em duas ou mais partes, tá? A questão aqui é que em ambas as situações, né, seja análise de estruturas no viés de carga cíclica, né, ou análise de estruturas no âmbito da mecânica da fratura, né, tanto no carregamento estático quanto no viés de propagação de trinca, a gente pode ter a falha do material a níveis muito abaixo, por exemplo, né, da tensão de escoamento do material, né? Por isso que estudar e entender esses fenômenos é importante, né? Não adianta pensar num projeto, né, já que é técnicas de análise de projeto, não adianta pensar somente em projeto no viés, na ótica da tensão última do material, né, ou na tensão de escoamento do material. Porque por essas duas situações, né, seja fadiga ou pela presença de trinca, né, no meu material, eu posso ter uma ruptura frágil, por exemplo, num material, numa estrutura constituída de material dúctil. Quem tiver interesse em se aprofundar, né, um pouquinho, eu acho que no livro do Dollin vai ter essa referência sobre uma falha muito clássica, né, um problema muito clássico relacionado a uma frota de navios, né, eu acho que construídos na época da Segunda Guerra Mundial, que se partiram no meio, né, por conta do projeto em si, né, do tipo de projeto e da condição do material na região que ele estava muito fria, diminuiu, né, a tenacidade, a fratura do material, e o material que constitui o navio era dúctil, mas rompeu como um material frágil, né, de uma hora para outra, assim, bruscamente. Então, é um assunto de fundamental importância para os engenheiros, né, e principalmente para os engenheiros aeronáuticos, né. A certificação de produtos aeronáuticos e de estruturas aeronáuticas, ela é fundamentada numa certificação estática e na certificação a fadiga, né, e a fadiga, a gente fala fadiga, trincas por fadiga e a propagação das mesmas, ou seja, a fadiga gerando uma trinca, e aí entra a mecânica da fratura para analisar essa questão da propagação, né? Ou seja, são elementos de fundamental importância.
Aqui, diferentemente do que a gente vinha apresentando, são conceitos novos, né? Então, até uma aluna me perguntou, né, professor, mas o que significa aqui essa unidade? Está certo mesmo? Né? Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente, para a lousa. Está certo mesmo essa unidade? A gente vai ver, né, que sim, né? Dentro das aplicações que a gente vai fazer. Mas cuidado, né? Para esse assunto e para os próximos, a gente não entrar em contato minimamente com o material antes do momento síncrono vai deixar o momento síncrono muito difícil, porque é como se você tivesse, né, sei lá, estudando alguma coisa que não faz o mínimo de sentido para você. Então, um pouquinho, né, da teoria seria interessante você, né, avaliar antes desse momento síncrono aqui e dos próximos, para te ajudar, né, nesse processo até de interação comigo. Tudo bem? Então vamos fazer dois exemplos. É tanto que esses exemplos aqui que a gente vai fazer são exemplos muito parecidos com o que eu peço na lista de exercício, porque é dentro daquela lógica. O objetivo de aprendizagem definido para esses conceitos é um objetivo bem básico. O que eu vou pedir para você assim, é só que você consiga minimamente definir esses conceitos. Né? Tudo bem, gente? Estão vendo o quadro? Alguém pode me confirmar no áudio? Tá aparecendo aqui. Perfeito. Então vamos fazer a 10ª aplicação do nosso curso. Então, essa aplicação aqui é sobre fadiga, tá? E aí a gente vai discutindo um pouquinho da teoria dentro dessa aplicação. Então, uma haste de liga de alumínio vinte e quatro T4. Tá parecendo T9, né? T4. Para uso em avião experimental. Para uso experimental. É manufaturada a partir de um material com limite de resistência de sigma U valendo 476 MPa. E limite de escoamento tensão de escoamento valendo 303 MPa. A área da seção transversal da haste, a área de seção transversal da haste é de 180 milímetros quadrados. E, devido ao formato
da seção transversal selecionada, a flambagem não é considerada no problema. Em serviço, a haste será submetida ao seguinte espectro de cargas axiais. Completamente alternada, durante cada ciclo de trabalho. É um exercício, é uma aplicação bem idealizada, tá? Porque quem teve contato com o material, né? Inclusive eu recomendo a leitura do capítulo, mas assim, vocês têm que ter muito cuidado, né? Porque esse capítulo vocês não vão conseguir se aprofundar bastante, tanto o capítulo de fadiga quanto o capítulo de mecânica da fratura. Na verdade, a gente se aprofunda nesses capítulos na disciplina de projeto de elementos estruturais de aeronaves 2. Porque vocês vão ver, né? Por exemplo, para fadiga, um conjunto de definições básicas, né? Por exemplo, tensão alternada, tensão média, razão de tensão, amplitude de tensão, é, é, e no caso da mecânica da fratura, um monte também de definições, né? Fator de intensidade de tensão, tenacidade da fratura. E aí a gente precisa de alguma forma amadurecer esses conceitos e enxergar, por exemplo, a influência da tensão média, né? É um espectro de carregamento, não é? Vamos dizer assim, sem ser constante, né? Variável, no caso mais geral. Nesse caso não, a gente vai ver que a gente vai dar, né, blocos de carregamento de amplitude constante, né? E aí a gente vai mostrar como é que a gente trata esse tipo de problema, né? Com a tensão completamente alternada, ou seja, a razão de tensão. Não é, a tensão média ela sendo nula, não tendo, né, essa questão da tensão média, e tudo isso influencia, mas a gente não vai discutir nada sobre isso. Não é? A gente vai dar uma ideia do que é a propriedade, por exemplo, de fadiga, né, a partir da equação de Bascom-Morrow, né, como a partir dessa propriedade do material, né, que é a propriedade de fadiga, utilizar a regra de acúmulo de dano para avaliar, por exemplo, se vai ter ou não a falha por fadiga nessa situação, tá? Mas dentro do que a gente já comentou, é uma situação bem simplificada, né? Então, espectro de cargas axiais completamente alternada durante o ciclo de trabalho. Durante ciclo de trabalho. Então, vou colocar aqui. Então, eu vou ter, primeiro, uma carga PA de 49.000 newtons, ou 49 kilonewtons, para 1.000 ciclos, né? Ou seja, ela vai se repetir aqui
nesse ciclo de trabalho 1000 vezes, 1000 ciclos. Depois eu vou ter uma carga PB, né, e completamente alternada no valor de 37.000 newtons para 4.000 ciclos nessa condição de ciclo de trabalho. E finalmente eu vou ter, finalizando esse espectro aí, eu vou ter uma carga axial de 29.000 newtons para 5.000 ciclos de trabalho. Então ele fala aí que, né, este conjunto de carregamentos aqui vai se repetir 3 vezes, né, este ciclo de trabalho. Então ele fala assim, este ciclo de trabalho repete-se 3 vezes durante a vida da haste. Aí, supondo que a fadiga seja o modo de falha, seria esperado que esta haste olha que enunciado grande, hein? Já esquecemos do início. Que esta haste sobrevivesse a todos os 3 ciclos de trabalho, então aí eu vou precisar, já que a fadiga é o modo de falha dominante, né, dentro da lógica aqui da aplicação, né, então eu obrigatoriamente preciso das propriedades de fadiga. É uma propriedade do material, não é? E a propriedade do material em fadiga, né, caracterizando aqui. E aí outra coisa, né, a fadiga que a gente vai aqui aplicar é a fadiga de alta ciclagem, né, a fadiga modelada a partir da análise SN, tensão vida, né, SN, né. A gente tem a metodologia SN, a metodologia deformação vida, né, de baixa ciclagem, né. A gente aqui vai apresentar uma aplicação da metodologia tensão vida, né? E como propriedade do material, essa curva, né, a curva, né, SN, ela sempre vai ser caracterizada para uma tensão média, que nesse caso do problema, a tensão média é uma tensão média nula. Então a gente vai buscar uma propriedade do material analisado, né, ou seja, caracterizada, a curva SN caracterizada desse material para uma tensão média nula também. Tá? E nesse sentido, a gente tem os parâmetros da equação de Baskan
Morrow, né? Então, as propriedades aqui, ó, da curva de fadiga, né, dentro da apresentação de Bascam-Morrow, ela tem esses dois parâmetros aqui. O A, que é 839 MPa, são parâmetros da curva SN, né? A curva SN é uma curva caracterizada por ensaio, tá? Isso não dá para aqui trazer os elementos que estão explicados lá nos vídeos da teoria, tá? Então, como primeiro passo aqui para a solução do meu problema, já que eu tenho tensão, eu vou ter que buscar transformar a minha carga cíclica em tensão cíclica, né? E estabelecer aí, na verdade, as amplitudes de tensão, né? As tensões de amplitude do meu sinal aí, né? Gerado, né? Pelo espectro de carregamento. Aí vocês me perguntam, professor, mas qual é a definição de amplitude de tensão? E aí é o que eu falei, né? A gente vai precisar obrigatoriamente buscar as definições lá que tem na teoria. Por exemplo, a tensão de amplitude aqui, né, que eu vou definir, ela sempre é a tensão máxima menos a tensão mínima, né, do meu sinal, do meu espectro de carregamento, dividido por 2. De onde vem isso, professor? Da definição dos parâmetros básicos de fadiga. Tensão média, o que seria? A tensão média é a tensão máxima do sinal mais a tensão mínima dividido por 2. O intervalo de tensão é a máxima, né, menos a mínima, dentro, né, de um sinal de carregamento, né? Ou seja, né, por exemplo, né, um ciclo de tensão, um ciclo de carregamento que me gera tensão no tempo, né? Porque a fadiga é justamente isso, né? É o fenômeno que acontece pela aplicação de carga cíclica que vai me gerar tensão cíclica, o dano, né, provocado por esse tipo de carregamento, né? Podendo levar a ruptura a níveis de tensão abaixo da tensão de escoamento. Então, como o problema ele me deu carga, eu preciso transformar a carga em tensão. Mas para eu usar, né, vamos dizer assim, os parâmetros aqui do material descrito pela equação de Bascam, a equação de Bascam é essa aqui, ó. É a tensão alternada é igual a parâmetro A que eu dei, né, aqui, né, o N para a falha de fadiga, não é? Elevado ao parâmetro B. É essa equação aqui que eu vou, de alguma forma, utilizar para avaliar o meu problema. É essa equação aqui que é a equação caracterizada definida por Bascam-Morrow, ou seja, e os seus parâmetros, né, que são as propriedades do material. E esse sigma aqui é a tensão de amplitude calculada do meu problema, ou seja, a curva SN, o sigma que vem aqui é a tensão de amplitude. Muito cuidado aqui nesse problema, que na verdade a máxima e a mínima do sinal, elas têm o mesmo valor em módulo, né? Porque se é completamente, porque veja, a média é uma mais a outra dividido por 2. Se o sinal é completamente alternado, uma é trativa e a outra é compressiva. Por isso que a tensão média dá nula. Só que a tensão aqui de amplitude, ela vai ser quem? Vai ser o dobro da máxima, né? Ou seja, 2 vezes sigma máxima, porque isso daqui é igual à máxima em módulo, então vai vir menos, aqui menos com menos dá mais, dá o dobro, então 2 dividido por 2, então a tensão de amplitude vai ser, nesse caso, é a tensão, né, máxima, né, a tensão trativa do sinal, tá? Mas eu teria que olhar essa expressão aqui, para utilizar a equação de Bascam-Morrow. Perfeito? O que eu posso fazer aqui antecipadamente, para não cair na besteira de ir correndo resolver as coisas sem analisar, é pegar o primeiro pico do sinal, o meio ciclo do sinal, né? Ou seja, a primeira carga que a gente tem no nosso problema é de 49 kN, né? Pegar logo o meio ciclo desse sinal
e ver se a tensão correspondente a esse problema vai me dar uma tensão superior, por exemplo, à tensão de escoamento, porque se der, já era. O meu estudo, né, morreu porque a curva SN, né, a fadiga de alta ciclagem, ela está dentro da lógica do comportamento elástico linear. Né? Se eu tenho plasticidade aí no meio, né, eu tenho que pensar na outra lógica de análise de fadiga, que é a deformação vida. Tá? Então, nesse sentido, eu já vou fazer aqui uma continha, que é justamente, né, calcular 49, né, ou seja, é barra sobre força normal, então a tensão aqui, ó, a tensão calculada sempre vai ser força normal dividido pela área da seção transversal. Eu vou fazer uma continha aqui, né, do meio pico, né, do meio ciclo do sinal, né, ele saindo de 0, indo para 49, e depois ele iria para menos 49, isso se repetindo 1000 vezes, até passar para 37, né? Tudo bem, então vou pegar aqui 49 vezes 10 a 3. A área da seção transversal, ele deu no problema que é 180 milímetros quadrados, então vou passar aqui 180, né, 10 a menos 3, isso daqui ao quadrado. Isso daqui vai me dar 272,22 MPa. Megapascal. Ou seja, 272,22, ele é menor que os 303, que é a tensão de escoamento do material. Isso foi dado, né? A tensão de escoamento do material, ele vale 303 MPa. E a tensão última, ele vale 476 MPa. Aí o professor, né, é sacana, quer pegar o aluno, se o aluno tá entendendo o que está fazendo ou não, aí passa um problema tipo esse aqui, e já dá no início, não diz efetivamente que a fadiga vai ser o modo de falha preponderante, e lança, né, uma carga cíclica, só que ele lança, por exemplo, na primeira, né, no primeiro conjunto do espectro, uma carga que já supera, por exemplo, a tensão de escoamento. E muitas vezes que supera a tensão última. Então, não adianta. Se isso acontecer, o exercício para por aqui. Qual vai ser o modo de falha predominante? Eu vou ter falha por carga cíclica? Se já no primeiro ciclo ela já escoa ou rompe, hein, gente? Faz sentido? Não faz sentido. E aí tem aluno que teima e faz todas as contas sequenciais aqui que eu vou apresentar para vocês. Isso não faz sentido nenhum. Encontrou uns valores ali que não faz sentido nenhum. Então tem que ter muito cuidado, né? Tem que parar, tem que respirar, tem que entender o que está calculando, né? Para fazer a tomada de decisão e aplicar as coisas de forma correta. Não é simplesmente uma conta que precisa ser feita, né? Sem julgamento nenhum. Não é. Então, como eu vi que o maior pico do espectro ele não escoa e nem rompe o material, então possivelmente, realmente, a falha ali vai ser por fadiga. Agora, o que a gente tem que ver é se a gente vai ter a falha nesses 3 blocos. Então, para a sequência, né, da aplicação, eu vou calcular a tensão alternada em cada uma das regiões das cargas, A, B e C. Então, eu vou agora, a partir desse momento, chamar sigma aqui do sigma alternado. Por quê? Porque eu vou ter a carga A, a carga B e a carga C. E aí eu vou chamar o A agora da carga PA aplicada, tudo bem? A carga PA aplicada é de 49, a gente já calculou aqui. E esse sigma A já é o sigma alternado, né? O sigma A que eu defini aqui, né? O de amplitude, né? A tensão de amplitude aqui, por essa definição, que é o que eu comentei, né? No caso aqui desse problema, como o sinal é completamente reverso, né? A tensão de amplitude
Aqui ela vai ser dada pelo sigma aqui máximo, né, que a gente vai calcular aqui, que é pegar a carga dividido pela a carga positiva dividido pela área da seção transversal. Tá explicado, tá? Só para não deixar isso claro, né, e deixar isso aqui explicado. 49 vezes 10 a 3, né, dividido por 180, 10 a menos 3, isso daqui ao quadrado. Isso aqui vai me dar, né, 272,22 MPa. Eu poderia aqui colocar que isso daqui vai ser a minha amplitude de tensão da carga A, né? Só para... O sigma, vamos colocar assim, vai. O sigma BA vai ser 37 vezes 10 a 3 dividido pela área que é 180. 180 vezes 10 a menos 3. Isso daqui ao quadrado. Isso daqui me dando 205,56 MPa. Então, e o sigma C, né, de amplitude, vai ser 29 vezes 10 a 3, dividido por 180 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Ah, professor, mas por que a equação de Bascom-Morrow pega a amplitude de tensão ao invés da tensão de pico? Isso tudo tem que ser estudado, tem que ser avaliado lá na teoria. Tá? Existe um porquê, né, dessa situação de você estabelecer a propriedade do material a partir da amplitude de tensão e não da tensão de pico. 161,11 MPa. Perfeito. Bom, olha só. Com a tensão de amplitude de cada um dos elementos do sinal, eu posso, a partir da equação de Bascom-Morrow, encontrar, na verdade, os ciclos para a falha necessários, né, para romper esse material a esse nível de tensão. Por que eu preciso disso? Porque depois eu vou utilizar uma regra de acúmulo de dano linear que leva em conta justamente a soma, isso mesmo, é a superposição, é a soma das frações de falha. Né? Por exemplo, aqui, né, eu vou calcular para esse nível de tensão de amplitude a quantidade de ciclos para a falha desse sinal, né, com esse material. Só que eu tenho, para esse nível aqui de tensão, o quanto de ciclos eu fui aplicado. Se coincidir, eu vou ter a divisão de um por outro, 1, e isso significa dano. Se eles não coincidirem, eu vou ter uma fração de dano. E o que eu vou fazer é somar essas frações de dano. O que é que eu estou falando aqui? Para cada um desse sinal, né, para cada uma das tensões que compõem esse sinal, eu tenho uma quantidade de ciclos do sinal. Por exemplo, o primeiro vale 1000 ciclos. O que eu vou fazer agora? Eu tenho a tensão, não é, desses 1000 ciclos aí, né, que foram aplicados 1000 vezes. Só que eu vou, a partir da equação de fadiga, calcular para esse nível de tensão quantos ciclos são necessários para a falha, né, por fadiga desse material. Se coincidir com 1000, eu já tenho uma falha aí. Se não coincidir com 1000, eu vou ter, na verdade, uma fração de falha. Né? Vamos supor que me dê aí, para esse nível de tensão aqui, 50.000 ciclos. Para eu falhar, eu teria que repetir, né, esse sinal aí 50.000 vezes. Mas eu não repeti 50.000 vezes, eu repeti 1000 vezes. Então, eu tenho uma fração de dano aí, né, de 1000 sobre 50.000. Tá? E aí, eu vou aplicar a regra de acúmulo de dano para justamente caracterizar se com esses 3 blocos de carregamento eu tenho ou não a falha por fadiga. Então, o que eu vou fazer a partir de agora é calcular o N para a falha para esse e para esse elemento do meu sinal.
Então, vamos lá. Então, no primeiro caso, né, eu utilizando a equação de Bascan aí, eu vou ter, né, o sigma A de amplitude aí, né, a n para a falha de A elevado a B. Eu tenho esses parâmetros e aí eu vou compatibilizar as unidades, né, 272,22 igual a, o A vale 839, né, megapascal. E o n para a falha, né, dessa parte A do espectro elevado a menos 0,102. Com isso, eu consigo calcular o n para a falha em A de 62.025,17 ciclos. Veja, não coincide. Então, eu tenho aí uma fração de dano. Depois eu vou aplicar a regra de acúmulo de dano, né, para justamente avaliar se o bloco ele me gera, né, a falha ou não. Para a parte B, eu vou utilizar novamente a equação. Né, então, a parte B eu tenho 205,56 igual a 839, o n para a falha em B elevado ao parâmetro B da equação de Bascan-Morrow. Então, aqui eu tenho o n para a falha da parte B do sinal valendo 973.787,59 ciclos. Então, ele não coincide com os 4.000 ciclos aplicados. Então, né, eu tenho uma fração de dano aí. E, finalmente, eu tenho o sigma AC, o n para a falha da parte C do sinal elevado a B. O sigma C é 161,11 MPa, igual ao A, 839, o n para a falha da parte C do sinal do carregamento elevado a B, que vale menos 0,102. Então, o n para a falha em C, ele vai me dar 10.613.951 ciclos. É isso mesmo, 10.613.951,28 ciclos. Ou seja, não coincide com os 500.000 ciclos aplicados. Então, eu vou utilizar aqui para avaliar se vai falhar ou não a regra de dano linear, a regra de acúmulo de dano linear de Palm-Green-Miner. Ela me diz o seguinte, né? A falha, né, de um componente estrutural por fadiga vai acontecer quando o somatório das frações de dano, né, elas forem maior ou igual a 1. Onde o nzão J é justamente esses valores que a gente calculou, ou seja, quanto aquela amplitude de tensão, né, quantos ciclos aquela amplitude de tensão seriam necessários para gerar o dano, sobre justamente o valor de ciclo original do espectro de carregamento. Então, no nosso caso aqui, a gente vai fazer essa aplicação aqui, ó, porque a questão ela me pede o seguinte, né, ó, ela me pede para avaliar, né, se este ciclo aqui repetido 3 vezes, então a gente vai pegar o acúmulo de dano e multiplicar por 3 e ver se isso daí a gente consegue a unidade ou não. Se não,
Se não, se essa conta que a gente fizer não der a unidade, né, esse bloco repetido por 3 vezes, ele não vai gerar falha por fadiga. Tá? E aí depois a gente, se o dano por fadiga não aconteça, a gente depois vai calcular, na verdade, quantas vezes a gente precisaria repetir esse bloco para ter a falha. Né? Então, nesse caso aqui, né, eu vou multiplicar por 3 vezes, né, essa regra. Então, o primeiro sinal, ele vai ser, a fração de dano vai ser 1000 dividido por 62, 25, 17. O segundo sinal é 4.000 dividido, ou seja, essa outra fração de dano, né? 4.000 dividido por 97, 37,87,59 e a última fração de dano mais 500.000 ciclos dividido por 1 milhão, não, isso aqui é 10.613.951 ciclos. 28. Isso daqui é maior ou igual a 1, né? Se isso for, a gente caracteriza o dano por fadiga. Se não, não falha por fadiga. Então, vamos fazer essa continha aqui. Então, essa continha ela vai me dar 0,202,01 maior ou igual a 1. Então, visto que essa expressão, né, ela não é satisfeita, né, em termos da desigualdade aqui, ou seja, isso não é maior que isso, né, a gente prevê que a haste irá sobreviver aos 3 ciclos de trabalho. Então, a haste vai sobreviver aos 3 ciclos de trabalho. E quantos blocos de repetição desse espectro de carregamento seriam necessários justamente para a gente avaliar, né, se vai acontecer a falha ou não? É justamente a gente... deixa eu fazer uma conta aqui. Por que ele está... 0,20201. Inverti. Será que... Deixa eu fazer essa conta novamente. 1000... Porque está dando uma incoerência aqui, umas continhas que eu estou vendo. Depois vocês vão ter que conferir. Deixa eu ver. Isso aqui, 1,612, depois 4.000 dividido por 973.787,59. Divido, somo. 500.000, 1, 2, 3, dividido por 1 milhão, 10 milhões, 613.951,28. Divido. Somo. Tá certo. Perfeito. Porque foi vezes 3. Isso daqui, esse valor aqui, ó, 6,7337 vezes 10 a menos 2, não é? É o somatório... desculpa. É o somatório desses elementos aqui no colchete. Vezes 3, ele vai dar esse parâmetro aqui, 0,202,01. Mas para eu descobrir a quantidade, né, de blocos desse espectro que eu preciso, né, aplicar para eu ter a falha, vou botar aqui blocos para a falha, né, ao invés de multiplicar por 3, eu quero descobrir quantos blocos vezes essas frações de dano somada, isso daqui igual a 1. Então,
e aí eu inverto esse valor. Eu vou ter aqui aproximadamente blocos para falha, né, no valor de 15 blocos de repetição, né, desse nível ou desse espectro de carregamento para eu ter a falha. Tudo bem, gente? Com essa aplicação? Eu sei que é bastante coisa nova, mas como a ementa da disciplina ela traz, né, vamos dizer assim, o conceito de fadiga e o conceito de mecânica da fratura, de alguma forma a gente tem que apresentar esses conceitos para vocês. E aí, se não ficou muito claro aqui, a gente tem outros momentos síncronos para discutir sobre esses conceitos. Então, vamos fazer o segundo exemplo, agora dedicado ao tópico de mecânica da fratura, para a gente discutir um pouquinho aqui esses novos elementos. Então, o de fadiga a gente já passou, agora a gente vai para o de mecânica da fratura. E esse de mecânica da fratura tem tudo a ver com o experimento da bexiga que eu falei. Tá? Então, vamos lá. Uma chapa de largura 2B igual a 10 centímetros. Tem uma trinca central passante trinca central passante de 2A valendo 2 centímetros. Ponto. A chapa está sujeita a uma tensão uniforme remota perpendicular ao plano ele não é sujeito a uma tensão uniforme remota perpendicular ao plano da trinca. Então, ele pede para você calcule a máxima tensão que a chapa suporta sem falhar. Veja, se a estrutura ela está trincada, eu obrigatoriamente preciso ter como propriedade do material aqui, né, a tenacidade da fratura. Tá? Então, igual a módulo de elasticidade, tensão de escoamento, tensão última, essa é uma propriedade do material, né, conhecida como tenacidade à fratura. A energia necessária para você, né, romper um material, né, trincado, né, fazer com que essa falha, essa trinca, se propague instavelmente. Tem um aspecto energético associado a esse conceito. Tá? 220 MPa, aí foi a dúvida da aluna, né? Raiz de metro, é isso mesmo. É essa unidade de tenacidade à fratura, é essa unidade de fator de intensidade de tensão. E o que seria, né,
o fator de intensidade de tensão. O fator de intensidade de tensão é o K. Esse I aí, 1, é o modo de abertura 1, não é? Tem o modo de abertura 2 e o modo de abertura 3. Geralmente a gente apresenta para o aluno o modo de abertura 1. Né? Vamos dizer assim, a modelagem, no sentido da gente conseguir enxergar e quantificar a questão da falha na condição do modo de abertura 1. Tenacidade da fratura, né, é uma propriedade do material, e o fator de intensidade de tensão, que na verdade me faz eu entender o significado de tenacidade da fratura, né, ele me caracteriza o nível de severidade, né, de uma trinca, né, presente em um dado elemento estrutural. E a gente já sabe que a trinca pode enfraquecer, né, de modo significativo, né, a resistência de um dado material. Tá? E além dessa propriedade do material, né, eu vou dar também uma outra propriedade, que é a tensão de escoamento desse material aqui, valendo 251 MPa. Ora, existe aqui uma relação, né, o problema que eu tenho aqui é uma chapa, né, de largura 2B e ela é infinita, né, aqui, ó. Tenho 2B aqui, a trinca está aqui, a trinca geralmente é dada nessa condição, 2A, em tamanho dobrado, 2A, tá? Com uma tensão perpendicular ao plano da trinca, remota, uniforme, aqui de sigma. Para esse material dado, com essas propriedades, ele me pede, né, a máxima tensão que eu posso aplicar aqui. Num olhar para a ruptura frágil, né, ou por escoamento, né, porque pode acontecer ou uma ou outra primeiro. Então, não necessariamente eu vou ter a ruptura frágil primeiro, né, eu preciso calcular e preciso avaliar. Esse parâmetro aqui, que é o fator de intensidade de tensão, né, o fator de intensidade de tensão, K, ele se relaciona, para esse problema aqui da chapa infinita, né, ele se relaciona com a tensão remota aplicada por essa expressão aqui, ó. O K é o sigma raiz de π A, onde A é a metade aqui, né, do comprimento da trinca. Tá? Essa aqui é uma relação clássica que a gente consegue obter lá da mecânica da fratura e da teoria da elasticidade. Né? A gente consegue provar, né? A relação entre fator de intensidade de tensão, tensão aplicada e geometria, né, da trinca, aqui desse problema. Aqui, na verdade, eu teria que levar em conta também um fator, né, de correção geométrica que precisa ser calculado a partir da relação dos parâmetros geométricos do meu problema, que nesse caso aqui, o B, né, vale 5 centímetros e o A, né, vale 1 centímetro. Lá no Dawling vocês vão ver essas relações. Né? Então, por exemplo, se A sobre B ele é menor que 0,4, esse fator aí, F, né, ele vale 1. Nesse caso aqui desse problema, né, o A vale 1, o B vale 5, então eu tenho 0,25 é menor que 0,4, então para esse problema realmente o F vai valer 1, e a minha expressão que relaciona fator de intensidade de tensão com tensão remota e a geometria da trinca, ela vai ser essa mesma. Ora, o que eu estou procurando aqui é a tensão crítica. No caso da avaliação da falha por fratura frágil a partir da presença da trinca, eu vou substituir o fator de intensidade de tensão pela propriedade do material, que é a tenacidade da fratura. Né? Ou seja, que seria o valor máximo, né, que esse material poderia, né, suportar para essa trinca aqui não se propagar instavelmente. Então, para a fratura frágil, para a análise da fratura frágil, eu obrigatoriamente substituo o fator de intensidade de tensão pela tenacidade da fratura. Então, aqui eu vou fazer o quê? 220, que é a tenacidade da fratura, né? Vezes 10 a 6, para compatibilizar aí as unidades.
o F vai ser 1, né? O F aqui vai ser 1. A tensão remota que eu quero calcular, né? Π vezes o tamanho da trinca aí numa unidade compatível, tá? Com isso, eu vou ter o sigma valendo 1241,22 MPa para a fratura frágil, né? Isso daqui para fratura frágil. Ou seja, para essa trinca se propagar instavelmente, né, e quebrar o material aí em duas partes, eu preciso desse nível de tensão remota. Isso aqui dentro de uma lógica da mecânica da fratura. Veja, agora eu tenho uma chapa com uma trinca, essa trinca é passante, no domínio infinito. Essa fórmula aqui é específica para esse problema. Se eu mudar essa trinca aqui para a borda, já muda a fórmula. Vocês vão ver isso lá no Döhlen. E eu preciso avaliar se o escoamento, né, a falha por escoamento. E para eu avaliar o escoamento do meu material, eu vou buscar aí, na verdade, o escoamento na seção de menos área, né, a seção líquida. Então, o que é que acontece? Nessa chapa aqui, a seção líquida é justamente a seção com menos área, é a seção da região da trinca. Se eu fizer um corte aqui, né, se eu fizer um corte aqui, ó, por exemplo, e olhar para cá, e trazer essa vista para cá, é como se eu tivesse aqui, ó, a trinca passante, valendo 2A, nessa região, né? E isso tudo aqui valendo 2B. Por isso que a conta que eu vou fazer aqui para avaliar, né, o escoamento na seção mais líquida é justamente a razão entre a carga, né, que é aplicada, que vai me gerar essa tensão, né, essa tensão remota aí, sobre a área líquida. E a área líquida vai ser quem? 2B menos 2A vezes a espessura da minha chapa. Né, ó. Né, aqui está a... Né, porque se a estrutura ela vai escoar, ela escoa na seção de menos área. Tá? E aí, vamos lá. Continuando aqui o desenvolvimento, eu consigo aqui relacionar, por exemplo, a tensão normal, né, a tensão, por exemplo, remota, né, com a carga associada também à seção plena da minha chapa, né? Ou seja, esse P, né, esse P aqui, ele vai estar relacionado, né, com essa tensão remota também por essa expressão aqui, na seção plena. Então, eu consigo relacionar ele, né, essa carga, por meio do sigma remoto 2bt. Por que eu quero fazer isso? Porque a carga, né, que vai me gerar, né, o nível de tensão é a mesma, né, da expressão anterior. Né? A carga aqui, ó, é a mesma da expressão anterior. A tensão aqui é a tensão remota, só que a tensão sigma aqui é uma tensão qualquer remota. Só que essa tensão sigma remota aqui, depois eu vou substituir pela tensão de escoamento, que é a tensão crítica. Tá? Essa passagem aqui, ela só foi feita para a gente conseguir eliminar a espessura da jogada aí, que eu não tenho. Tá? Então, na verdade, aqui, né, a tensão de escoamento crítica, ela vai ser, né, o P, né, na seção líquida, onde vai acontecer escoamento, que é o 2B menos o 2A sobre o T, e o P calculado a partir dessa expressão, eu consigo envolver aqui, né, por essa expressão aqui, ó, e aí calcular justamente o valor da tensão remota. Né, 2bt sigma remoto procurado dividido por 2b menos 2a
sobre T, aí eu consigo eliminar o T. Né? Nessa condição aqui, né, a condição que eu desenvolvi anteriormente é a condição onde eu tenho o escoamento do material. E o P aqui, por exemplo, né, vai ser o mesmo calculado a partir da condição onde eu quero, né, avaliar a tensão remota, que é na seção cheia. Né? E essa passagem aqui foi feita justamente para eu eliminar essa espessura que eu não tenho. E a partir daí eu consigo, né, da tensão de escoamento dada e dos parâmetros do meu problema, calcular a minha tensão aqui, ó, a minha tensão remota para o escoamento. Veja, a tensão remota aqui, ó, né, para o escoamento, me deu 198 MPa. Então, nesse caso aqui, a chapa, né, ela vai falhar primeiro por escoamento. Veja, para um nível de P, né, aqui aplicado, ela atinge a tensão de escoamento primeiro que a tensão necessária para a falha por fratura frágil. Tá? Então, nesse caso aqui do problema, né, a falha dominante, escoamento. Né? Escoamento, vai acontecer primeiro o escoamento. E outra coisa, né? Se tem escoamento, tem deformação plástica. E tudo que a gente está estudando aqui para a mecânica da fratura elástica linear é elástico linear. Teve escoamento, teve plasticidade, é uma outra condição de modelagem. Tá? Então, esses dois exemplos aqui, né, esses dois desenvolvimentos que a gente deu, é para vocês sentirem, né, minimamente a importância desses tópicos, né, para o futuro profissional de vocês, principalmente um convite, né, para cursar a disciplina, né, Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 2. Né? Eu sei que é bastante... Aí o que eu vou pedir para vocês, tenha bastante cuidado com a leitura do capítulo do Dolley, né? Não precisa ler tudo, né? Porque é um capítulo muito denso, vai ficar bastante coisa, né, de dúvida. O objetivo não é sanar, né, não é vocês terem um entendimento pleno. Né, tem o material do MIT sobre esse tópico, ele é bem resumido também, se vocês quiserem pegar ele para dar uma olhada, facilita bastante, dentro das aplicações que eu dei, casa bastante, né? O resumo que o professor lá do MIT faz em relação a esse tópico é muito similar ao que eu desenvolvi, né, de resumo também, para contextualizar, né, esses problemas. E a partir da próxima semana a gente já entra, né, em um assunto novo, né, diferente dessa primeira parte do curso, que buscou avaliar elementos, né, para resistência, considerando material íntegro ou com falha. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma questão? Alguma dúvida? Ah, uma pergunta. Vocês conseguiram definir todos os grupos? Já? Porque já acabou a terceira semana, já vai ter cobrança de tarefas aí, né? Já vocês vão ter que entregar as primeiras atividades. E o restante que está sem grupo não se manifestou, Leonardo? Eu tenho que entrar no SIGA para ver se teve aluno matriculado, novo, né? Eu não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada no SIGA. Ver se teve aluno matriculado novo. Vão falando aí, tá? Deixa eu parar a gravação.